verso 1. Encontrou? Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Senta aí no teu lugar. Glória a Deus. Eu não sei como é que é isso para vocês, mas uma coisa que me constrange, assim, é a enormidade da palavra que Deus revela, né? Eu não sei, cada pessoa recebe isso de um jeito, né? 2 de Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo fala dessa coisa grande, porque ele fala assim, ó, para que eu não me soberbeça da grandiosidade das revelações. A revelação de Deus é enorme. E a minha preocupação é o quanto toda essa grandiosidade, essa coisa enorme, pode me ajudar a ser um ser humano melhor, né? Acho que a palavra de Deus tem um pouco essa... O ser humano melhor para Deus, o ser humano melhor para mim, o ser humano melhor para as pessoas, o ser humano melhor para o mundo que eu vivo, né? Então eu acho que a palavra, a revelação tem... acho que tem essa intenção. E eu fico pensando assim, não sei se você pensou, eu estava pensando nisso, você já parou para pensar no tamanho do que significa quando a palavra diz que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança? Já parou para pensar nisso? Você foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Será que isso é pequeno? Já parou para pensar nisso? Nós sabemos que a humanidade caiu, nós sabemos que por cair perdeu essa honra, né? Porque ela passou então a ser uma imagem, assim, nada semelhante, uma imagem um tanto quanto distorcida, assim, de Deus. E segundo a própria Bíblia diz em Gênesis 5:3, que depois de tudo, aos 130 anos, capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Tem uma mudança de chave aqui, né, no capítulo 5, porque Deus fez, capítulo 1 e 2, a humanidade à sua própria imagem e semelhança, mas como caiu, teve a queda, teve o pecado, teve o primeiro homicídio. E aí, a partir daí, então, Adão gera filho da sua própria imagem e semelhança. Quer dizer, eu acho que tem um problema aqui, desse Adão caído gerando um filho que é a sua própria imagem e semelhança, e não mais a de Deus. Aqui tem um problema. Agora, você sabe também que apesar dessa, vamos dizer assim, de ter sido perdido essa imagem, né? A humanidade perdeu isso. O ser humano não mais refletia a imagem de Deus, mas a sua própria imagem. O Senhor Jesus veio para nos salvar disso, né? É sabido que o Senhor Jesus veio para nos dar a solução. E para com isso, fazer o quê? Devolver a todos nós a imagem e semelhança do Criador. Percebe um pouco por que Cristo encarnou? Por que Cristo precisou vir como um homem, como ser humano? Para mostrar e para devolver à humanidade aquilo que é realmente a imagem e semelhança daquilo que Deus criou. Ele, Jesus, foi o primeiro ser humano realmente feito depois de Adão, a imagem e semelhança daquilo que Deus espera como um ser humano. E aí, nós que somos cristãos e cristãs, temos essa nobre tarefa de refletir na terra a imagem e semelhança de Deus para as pessoas. Percebe o negócio de ser crente, como não é mole? Nós temos essa incumbência. Assim como Jesus foi, ele disse o quê? Antes de ir, agora vocês farão essas coisas e coisas ainda maiores do que eu fiz. Para quê? Para que isso continue, a imagem e semelhança de Deus seja conhecida pelas pessoas, aquilo que Deus espera. Significa que você temos que ser a imagem e semelhança daquilo que Deus é. Isso é grande demais, não é? Isso é uma responsabilidade enorme. Nossas ações precisam refletir esta imagem. Somos imitadores e imitadoras de Jesus Cristo, porque se assim nós formos, nós estaremos refletindo no mundo a imagem daquilo que é o nosso Deus. É um peso.
Pensa comigo, o que Deus é? Dentre as muitas possibilidades. Eu quero destacar duas aqui hoje, e sobre as duas eu vou falar de uma, que na Bíblia Sagrada isso é muito enfático, porque a partir delas eu vou entender o que Deus espera de mim. O que Deus espera? Que eu possa refletir a imagem e semelhança daquilo que Ele é no mundo, né? Então, as duas questões que eu quero destacar aqui na Palavra de Deus, que são muito incisivas, eu fui ler isso e eu fiquei realmente... Porque a Bíblia diz duas coisas. Primeiro, que Deus é amor, e depois que Deus é fiel. São duas coisas que Deus é de uma forma muito direta, não tem vírgula, não tem senão, não tem comparação. Deus é amor e Deus é fiel. São duas expressões muito fortes, amor e fidelidade. A palavra de Deus é vasta nisso. Eu vou ler algumas coisas para vocês, para você entender como isso é importante. Eu fiquei até impressionado na quantidade que isso se apresenta na palavra de Deus. Salmo 117, versículo 2 diz, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus por isso. O tamanho do amor e da fidelidade dele. Salmo 100, versículo 5 diz assim, ó, pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para todo sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 89, verso 2, sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmastes no céu a tua fidelidade. Mas centenas de citações que diz do amor e da fidelidade de Deus, que é algo, que é uma marca muito intensa daquilo que Deus é. E se Ele é, quem reflete a sua imagem e semelhança precisa ser. Eu comecei lendo um provérbio para vocês aqui, que ele também fala disso, porque ele diz que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, o amor e a fidelidade. Escreva-os na tábua do teu coração, então você terá o favor de Deus dos homens e terá boa reputação, quando o amor e a fidelidade for uma marca da tua vida. E aqui, nós que somos cristãos e cristãs, temos então essa incumbência linda de refletirmos no mundo essa imagem do nosso Deus. Aquilo que Deus é. E hoje eu vou me ater a uma delas, porque se eu for falar das duas, a gente não cabe aqui, né? Não temos tempo. Mas eu vou ficar só aqui para tentar meditar com vocês sobre a importância disso, que é fidelidade. Deus é fiel. E isso é algo que, se nós somos imagem e semelhança dele, é algo que nós temos que pensar muito. Isso tem que constituir aquilo que nós somos, a fidelidade. Você sabe que a principal, até pensando no que eu conversei com a minha esposa hoje de manhã, característica da pregação que a gente faz nesse lugar, é que a gente não está preocupado com uma religiosidade de fora, assim, sabe, exterior, de crente, de que mostra na roupa, né? A nossa preocupação aqui não é uma religiosidade para inglês ver. Não, nós estamos preocupados aqui no ensino baseado em um relacionamento com Deus a partir daquilo que nós somos, e não daquilo que nós demonstramos do lado de fora. Não é na cadeira da nossa igreja, não é no tamanho do nosso... É naquilo que nós somos aqui dentro, na nossa essência, no nosso interior, a verdade que vai dentro de nós. É isso que importa para o Senhor. Por isso eu quero pensar com vocês nisso, naquilo que precisa fazer parte na vida de alguém que tem que ser imagem e semelhança de Deus na terra, porque é para isso que Jesus veio. Está claro isso? Vocês entenderam isso, sim ou não? Fidelidade. O que é fidelidade? Bom, essa primeira preocupação é entender o que significa isso. Quem aqui já não disse em algum momento da sua vida, irmão, mas Deus é fiel? Já disse isso? Te louva. Fiel, constante, tão cheio de amor, né? Tu és fiel, Senhor. Tem pérolas. Deus é fiel. Todo mundo sabe, pelo menos, dois preceitos. Ele é amor e ele é fiel. Não é? Faz parte. Mas o que significa dizer que Deus é fiel? Deus realmente é fiel. Mas o que representa essa afirmação para mim e para a tua vida? Bom, o significado mais apropriado para a definição de fidelidade, e aqui a gente pode aplicar a Deus, presta atenção aqui. Fidelidade é atributo daquele que cumpre o que prometeu. E o dicionário diz que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. Fidelidade. Fidelidade é lealdade, constância nos compromissos assumidos com o outro. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto e é verdadeiro. Deus é tudo isso. Portanto, Deus é fiel. Veja, aliás, eu estava lendo hoje, sabe o que eu descobri? Você sabe o que é Wi-Fi? Tem Wi-Fi na sua casa? Tem? Wi-Fi é wireless fidelity, ou seja, é fidelidade sem fio.
Estamos precisando implantar um Wi-Fi com o céu aqui. Uma fidelidade sem precisar, né? Sem fio. É um negócio interessante. Mas mais interessante ainda é que na Bíblia Sagrada a palavra fiel é pistis em grego. E você sabe o que significa pistis em grego, além de fiel? Fé. Olha que legal. Fiquei encantado com isso. Pistis é fé e também é fidelidade. Fiel e fé. Ou seja, fiel é alguém que você pode confiar depositar toda a sua confiança, porque ele é digno da tua confiança. Fé é algo que nós depositamos em quem é absolutamente fiel. É a mesma coisa. Não é legal? Fé e fidelidade. Tem uma fala maravilhosa do Senhor no Salmo 101, versículo 6. Porque o Senhor diz assim, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me seguirá. Deus está olhando, Ele procura o quê? Fidelidade na terra. Meu irmão, presta atenção, porque eu estou falando aqui de nossas atitudes. Porque, em outras palavras, os meus olhos estão sobre aqueles e aquelas que cumprem o que prometem, que são zelosos, que são respeitosos e leais, os que estão constantes nos compromissos assumidos, os que são confiáveis, honestos e verdadeiros. Fiéis é o que Deus procura na terra. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E aí, esses habitarão comigo, diz o Senhor. É muito interessante, porque isso é tudo muito espiritual. Por exemplo, em Gálatas 5, versículo 22, tem uma lista dos frutos, você conhece isso, dos frutos do Espírito Santo de Deus. Os frutos de alguém que tem o Espírito habitando em sua vida, que é visível. Cada um desses frutos refletem o quê? A imagem do nosso Deus. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio sobre si mesmo. Contra essas coisas não tem nada, não tem lei, não tem nada. Se somos cristãos e cristãs, povo de Deus, determinadas coisas precisam fazer parte disso para que nós reflitamos a imagem e semelhança de Deus onde nós estivermos. E veja que a fidelidade consta aqui nessa lista de preceitos daqueles que são o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus, que são alcançados, revestidos pelo Espírito de Deus. Um outro exemplo temos Neemias 13, 14, quando está lá todo empenhado em construir o muro, reconstruir o muro da cidade. No versículo 14 ele diz assim, lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo culto que ele seria celebrado. Eu fui fiel àquilo, à tua casa, eu fui fiel à celebração do teu nome. Ele se orgulha disso. Portanto, queridos, para mim e para você, nós que somos cristãos, isso não é uma opção. Fidelidade não é uma opção, é o mínimo que se espera de alguém que decide andar no mundo, refletindo a imagem e semelhança de Deus. É o mínimo que se espera de nós. A fidelidade e a fé não se separam. Eu creio em Deus, mas se não é fiel nas suas atitudes, nas coisas e no que você faz com Deus, que fé é essa? Ela não existe. Não se separa. Nós não temos como dizer que nós cremos no Senhor se nós não somos fiéis a Ele. Aliás, só a Ele não, né? Imagina que alguém fala, eu vou na tua casa hoje. Você fica esperando. Aí o sujeito não aparece, nem a telefone, nem manda mensagem, nem avisa. Você acredita em alguém que faz isso? Falou que vai, não vai? Não. Nós só acreditamos em que nós podemos confiar, sim ou não? Com o Senhor é diferente. Deus faz e reafirma na sua vida promessas o tempo todo. Você espera o quê? Que Ele cumpra. Porque Deus é, e com a gente é diferente. A gente espera que Deus vai nos ajudar, porque Ele prometeu que Ele vai ser presente em nossa vida. E um sem número de promessas que Ele faz. Se nós cremos no Senhor, se nós temos fé nele e entendemos que Deus é fiel, nós sabemos que Ele vai cumprir cada uma delas, porque Deus é fiel. E se Ele disse, Ele vai fazer. Agora, quando a pessoa é infiel, você confia? Não, você fica com o pé atrás, né? A pessoa, não, deixa comigo, você confia? Não. Veja como é importante essa coisa. Ter um relacionamento com alguém que não é fiel, tira a nossa segurança, sim ou não? Qual a importância dos relacionamentos? Por que você precisa de relacionamento? Para se sentir seguro. Agora, um relacionamento baseado na infidelidade, tira o quê? Tira a tua segurança. Você vive na corda bamba, você vive... Isso não é bom, é? Quem é que gosta disso? Ninguém. Por isso Deus espera, no mínimo, que nós sejamos à medida do que Ele é.
Nós temos que refletir a imagem e semelhança dele no mundo e agir como ele agiria. Assim como ele faz, nós fazemos também. E quando prometer algo para alguém, ou para o Senhor, o que nós temos que fazer é cumprir. Porque é o mínimo que se espera fidelidade de nós. Isso é fidelidade. Eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia Sagrada para você entender como isso é importante para Deus. E eu estou falando porque isso realmente a palavra de Deus tem infinidade de exemplos aqui de pessoas que foram fiéis ao Senhor. Gênesis capítulo 22, tem o texto de Abraão oferecendo o sacrifício do seu filho. Você conhece essa passagem? Versículo 2 diz assim, ó, disse Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Abraão se levantou bem cedo, preparou o jumento, levou consigo 2 servos do seu filho Isaque, rachou a lenha do holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, presta atenção aqui. Essa é uma passagem terrível, né? A Bíblia vai falar que é o terror de Isaque. Deus estava querendo o que com Abraão aqui nesse momento? Deus buscava o quê? Deus queria que Abraão matasse o filho dele, você acha? Deus queria o filho de Abraão para ele? O que Deus queria? A fidelidade de Abraão. Isso que a gente entende. Verso 16, diz que Abraão foi fiel e Deus disse, não faça isso, ok? Verso 16 diz o seguinte, juro, ó Deus falando, juro por mim mesmo, o Senhor jurou por ele mesmo. Palavra do Senhor, porque você fez isso, porque não me recusou o seu único filho, eu te abençoarei, multiplicarei os seus descendentes como as estrelas dos céus e a areia da praia. O que Deus procura na terra, o que Deus olha, o que os olhos do Senhor quer ver. Abraão aqui atingiu o centro do coração de Deus, ele conseguiu porque, inclusive, há milhares de anos antes, Abraão fez exatamente o que Deus faria, o quê? Aceitar, abrir mão do seu próprio filho para demonstrar que é fiel. Deus demonstrou que é fiel para você, com a nossa vida, com a criação dele, dando o seu próprio filho em sacrifício. Fiel. É isso que ele espera em nós, meu irmão. Minha irmã, o amor e a fidelidade que demonstramos para o Senhor é o que move o coração de Deus em nosso favor. Nós buscamos tanta coisa em Deus, mas se nós não somos fiéis, se nós não demonstramos isso. Capítulo 39 de Gênesis, tem outra história interessante, que é outro exemplo, vou dar alguns aqui. José. Você conhece a história de José? Escravo, na casa de Potifar. Versículo 8 diz assim, ó. A mulher de Potifar veio e ele diz assim, José recusou e respondeu à mulher do seu senhor, veja, o meu senhor Potifar não se preocupa com nada na sua casa, porque ele entregou em minhas mãos tudo que ele possui, ele confiou em mim. Ele confiou em mim, como é que eu vou traí-lo? Ele diz, a história é isso, a mulher quis ter um caso com ele recusou. Verso 9, ninguém desta casa está acima de mim, disse José. Ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque a senhora é a mulher dele. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Interessante, olha o problema da infidelidade. Quem é fiel com as coisas confiadas aqui na terra, é infiel e peca contra? Entende aqui? Porque se nós somos homens e mulheres de Deus, e nós somos infiéis, em qualquer tipo de relação, nós estamos pecando contra Deus, que é fiel, e espera em nós outra coisa. Está compreendendo isso? Da importância disso? Daniel 6, tem outro exemplo, que é a história de Daniel, você conhece? Os ministros do imperador Nabucodonosor lá, estavam incomodados com Daniel, planejaram matá-lo, e aí convenceram o imperador a fazer um decreto que todo mundo só poderia adorar ninguém, nem a outro Deus, mas só a ele, só a Nabucodonosor, a sua estátua. Verso 11, entretanto, diz, ao saber que o rei tinha assinado esse decreto, Daniel foi para casa, no andar de cima tinha uma janela que dava para Jerusalém, 3 vezes por dia ele se ajoelhava ali para orar e louvar o nome do Senhor, e fazia isso sempre. Você vai morrer. Ele falou, eu morro, mas eu não vou deixar de ser fiel ao meu Deus. Olha que coisa. Ele não aceitou, ele aceitou morrer por isso. Vocês conhecem, por exemplo, outro exemplo, a parábola dos servos que foi confiado algo, foi confiado talentos. As posses do seu senhor foi dada a cada um tamanho. O servo que cuidou bem do que ele tinha recebido, investiu, multiplicou aquilo que estava nas suas mãos. Mateus 25, 21, recebeu do seu senhor o que? Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel e sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor.
Percebe aqui a beleza dessa coisa, a importância? Então eu sempre digo para vocês, o Senhor tem colocado em nossas mãos tesouros preciosos. Eu quando vejo uma mãe com um filho, uma família, quando eu vejo, saúde, Deus coloca coisas maravilhosas. Me diga sinceramente, o que vocês acham que Deus espera de nós em confiar tanta coisa linda na nossa mão? Ele espera o quê? Ele nos abençoa, eu tenho certeza disso, Ele nos abençoa. E vai continuar a nos abençoar. Deus quer colocar muita coisa ainda sobre muitas coisas nas nossas mãos. Porém, note que, como na parábola, nós temos que demonstrar ao Senhor que nós somos fiéis àquilo que Ele confiou em nossas mãos, em nome de Jesus, amém? E aqui pensa, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da atitude de um servo, de uma serva de Deus. Eu estou falando de determinados, não é só relacionamento, assim como não é só bens, tudo. Porque nós temos que nos posicionar diante do que se chama fidelidade. Entenda uma coisa, Ele não é fiel porque eu mereço. Ele não é fiel porque eu sou bom. Deus não é fiel comigo porque eu sou justo, não, ou porque eu sou um filho, você é uma filha de Deus, não. Ele é fiel por um motivo único, qual? Ele é. Ponto. Acabou. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, tem um negócio lindo, para você entender isso. Diz assim, esta palavra, Paulo escrevendo, é digna de confiança. Se nós morrermos com Ele também viveremos. Se nós perseverarmos com Ele, nós reinaremos. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Agora, se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo e Ele é. Qualquer coisa que você fizer para Deus, Ele vai. Agora, se você for infiel, Ele nunca vai ser com você. Sabe por quê? Porque Ele não pode deixar de ser o que Ele é. E Ele é fiel. Isso é muito importante que você entenda. Deus é. E por Ele ser, se nós queremos ser a sua família, se nós queremos refletir a sua imagem e semelhança onde nós estivermos, na hora que for, diante de quem nós estivermos, nós temos também que ser fiéis. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, Senhor. Decidi seguir as tuas ordenanças. Eu decidi ser fiel com o Senhor. Veja, é uma decisão que nós temos que tomar diante da vida. É uma decisão. Para que Deus haja de forma decisiva, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Sermos fiéis diante daquilo que Deus tem colocado diante de nós. O quê? O que Deus tem colocado nas nossas mãos? A vida, esse corpo, os nossos relacionamentos, a nossa família, dinheiro, tudo. Ele tem colocado, Ele tem nos dado. E o nosso papel é ser fiel. Agora, talvez alguém possa perguntar nesse momento, uma perguntinha básica, por que eu tenho que ser fiel, né? Tá, um enganado é tão bom, tá surrupiado. Por que eu tenho que ser fiel? Bom, será que você tem que ser fiel porque assim Deus vai te recompensar? Muita gente prega isso, né? Será que eu tenho que ser fiel porque assim eu vou ficar rico? É isso? Acho que não. A verdade é que a razão dessa necessidade é que se nós não formos fiéis, não dá para contar com Deus conosco. Não dá. Ele não consegue estar conosco e agir através de nós. Por quê? Porque Ele não pode negar quem Ele é. E a fidelidade de Deus é tudo. Como é que Ele vai estar do lado de alguém que não é fiel? Me diga, não tem como. Se nós não formos fiéis nas nossas atitudes, não adianta igreja, meu irmão. Esquece. Não adianta ser religioso. Não adianta dizer que adora o Senhor com suas palavras, porque não é suficiente. Deus não recebe. Quem conhece o texto de Isaías 29:13? Famoso. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita de regras ensinadas por pessoas. Não serve. Eu quero ver o teu coração, a tua fidelidade comigo. E isso aqui é um dilema. É um dilema que a Bíblia diz que Deus é fiel e por isso é importante também entender, né? Ele é e ponto. Ele não depende da nossa fidelidade. Assim como Ele depende de mim para ser Deus. Ele é o que Ele é Deus, sim ou não? Ele é, e acabou. Então, tanto a Bíblia afirma que nós temos que ser fiéis a Ele, não por recompensa, mas simplesmente porque Ele é. E se nós queremos ser a imagem e semelhança do que Ele é, se nós queremos ter Ele ao nosso lado, na nossa caminhada, nós temos que ser isso, fiéis com as pessoas que conosco vivem com Ele, conosco mesmo. Tem gente que não é fiel, nem consigo mesmo, mente para si mesmo. Percebe a importância disso? É muito esclarecedor. Por isso, ser crente hoje, nesse mundo cibernético, virtual, em que
Virou mania? Todo mundo diz que é, só que não, né? Todo mundo diz que é, mas só diz. Ser crente diante de tudo, isso é muito complicado. Porque parece que a fidelidade é algo que não, né, não condiz, não faz parte. Esse, por exemplo, foi o problema do profeta Jeremias no tempo em que ele profetizou. Porque no tempo de Jeremias, o povo dizia que era o povo de Deus. Tinha lá o templo e todo mundo organizado. Só que nada demais de semelhança do Senhor. O povo não honrava o fato de ser povo de Deus. Jeremias 5,3 diz assim, ó, Senhor, não é a fidelidade o que os teus olhos procuram. De novo, Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram. Tu os feristes, mas eles não sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que a rocha, se recusaram a arrepender-se. O que Deus procura? Fidelidade. Ao invés disso, Jeremias disse que Deus olhou e só encontrou pessoas desobedientes, gente forte demais, gente que não queria receber a correção, obstinada. Ele diz, carrancuda como uma rocha, de rosto, cara, como uma rocha, e não admitiram que estavam errados. Nós temos que entender o que é essência. Agora, existem maneiras da gente demonstrar para Ele a nossa fidelidade, e é assim que eu quero continuar aqui com vocês. Como é que nós demonstramos ao Senhor a nossa fidelidade? Essa é uma questão, né? O que eu tenho que fazer? E aí a primeira condição, que óbvio, a partir até do que nós já falamos, que nós temos que demonstrar para Deus que nós somos fiéis, sabe o que é? É cumprir o que nós prometemos, sim ou não? Hoje em dia nós vemos um tempo que está difícil de ter palavra, né? Está mais complicado de achar, mas a regra básica de Deus para a fidelidade é assim, falou, cumpre, por favor. Ele não nos promete nada que Ele não possa cumprir. Deus é muito cuidadoso na sua palavra. Aquilo que Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai. Aliás, existe um provérbio muito bom sobre essa verdade do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com as pessoas. Eclesiastes 5,5 diz assim, ó, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Atitude de quem demonstra fidelidade. Quantas pessoas que já nos disseram, Senhor, eu prometo que eu vou mudar de vida. Eu nunca mais vou fazer isso, Deus. Eu nunca mais vou... Quantas? Eu acho que quando a gente fala assim, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso, Deus fala assim, que bom, meu filho, eu esperava por isso. Que legal, é isso aí, eu vou te apoiar. Ele espera o quê? Fidelidade naquilo que nós falamos. Que a gente honra. A primeira preocupação é cumprir o que a gente promete diante das pessoas e diante de Deus. Isso é fundamental. Aquilo que nós assumimos com o Senhor na obra de Deus, não importa, meus irmãos, nós temos que honrar. Porque o que Deus olha, não importa o que é, mas importa o que você assumiu. Nós temos que cumprir. Pronto. A segunda atitude que demonstra essa fidelidade é quando a gente se envolve com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque se nós somos fiéis, Deus faz, porque Ele faz. Ele não fica esperando você, Ele faz. E nós temos que nos envolver com isso, entende? Tem um Deus agindo na nossa vida. Normalmente, por exemplo, quando tem oportunidade de oferta aqui nos cultos de domingo, as pessoas falam o seguinte, nós temos que devolver para Deus aquilo que vem dele, né? E eu creio nisso, porque Deus realmente não nos deixa na mão. Assim nós estaremos demonstrando ao Senhor o quê? Que nós somos fiéis. Com o quê? Com aquilo que Ele confiou em nossa mão. Eu acho que isso é um fato. Ele nos confiou algo, por quê? Porque Ele confia que nós vamos honrar, uai. Aliás, eu acho que se eu fosse medir o tamanho da fé que Deus tem em você, você ia ficar doido. Porque Deus confia muito em você. Deus confia muito em nós. Ele tem fé que nós vamos conseguir. Ele tem fé que nós vamos mudar de vida. O Senhor confia na gente. E você tem que entender isso. E se a gente realmente honra, se a gente está mostrando para Ele que nós somos fiéis. Toda a nossa fidelidade. Ele nos confiou algo, por quê? Porque Ele confia e nós vamos honrar. A nossa parte qual é? Ser digno de tudo aquilo que Ele faz e que Ele confia em nossas mãos. Isso é muito importante para a tua caminhada. Eu li para vocês muitos exemplos aqui da palavra de Deus que mostram o quanto os olhos do Senhor estão sobre a terra para encontrar crentes fiéis de verdade. O Senhor espera isso. A Bíblia não diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra porque Ele está procurando um povo religioso. Estou olhando porque eu estou atrás dos evangélicos da terra. Você acha que é isso? Não, estou olhando porque eu quero gente rica. Eu estou atrás de gente muito capaz, bonita. Não, mas o Senhor procura quem é fiel.
A fidelidade. Servo de Deus é movido por recompensa. Servo de Deus é movido por fidelidade. E por um Deus, e para um Deus que é fiel, faz tudo porque sabe que esse Deus é fiel na sua vida e Ele não vai faltar. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, nunca, porque Ele é fiel. Pensa comigo, você vai na igreja por quê? Por que a gente se envolve com os ministérios? Por que a gente se envolve na obra, no café, na limpeza? Por quê? Porque a gente quer coisas, quer ganhar coisas de Deus? Não. Por quê? A gente quer demonstrar para Ele que nós somos fiéis a tudo que Ele tem feito. Esse lugar existe? Existe. Ele tem te abençoado? Ok. Então que Deus espera o quê? Que a gente seja com esse lugar? Fiel. Que demonstre para Deus que nós estamos felizes com o que Ele tem feito na nossa vida. Deus tem nos dado uma família. Nós temos que dizer para Deus, Deus, muito obrigado. E como é que você diz isso para Ele? Sendo fiel à tua família, aos teus princípios, ao teu dinheiro, a tudo que Deus tem colocado. Meu irmão, presta atenção. De quem que é a obra? De quem que é a igreja? Essa igreja aqui é de quem? É de pessoa? É do pastor? É do bispo? É do apóstolo? É do diabo que seja? Se for, é melhor você não ir. Melhor você ficar em casa. Não perca o seu tempo. Mas se a comunidade que você congrega é obra de Deus, se ela é do Senhor, nós vamos ao culto e lá nós oramos com a gratidão de Neemias, né? O que Neemias falou? Senhor, lembra de mim, por isso, meu Deus, sabe por quê? Porque não esqueça do que eu fiz com tanta fidelidade na tua igreja, no teu templo e pelo teu culto, Senhor. Lembra de mim, eu tenho sido fiel àquilo que o Senhor tem confiado. O Senhor me deu um povo, o Senhor me deu uma igreja, o Senhor me deu uma família, e eu sou fiel à família que o Senhor me deu, eu me envolvo, eu ajudo, eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Fidelidade, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu fico pensando às vezes aquilo que nos motiva, sabe? Porque Deus tem feito coisas, Ele tem usado o Espírito Santo de Deus de uma forma muito intensa, para transformar a nossa vida dia após dia, de glória em glória, a sua imagem e semelhança e pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus que nos transforma de glória em glória na imagem do seu Filho, e isso é bonito, Paulo fala isso, né? Nós vivemos tempos estranhos, né? Que é tempo de igreja que não precisa de templo, é igreja sem comunhão, sabe essa igreja sem tete a tete? A gente se incomoda muito dessa igreja cara a cara, olho no olho, sabe por quê? Porque o teu irmão é um espelho, ele te ensina, é o confronto da pessoa que é diferente de você que faz você melhorar. É esse cara a cara, esse enfrentar as mazelas de um povo reunido em comunhão que faz eu ser o que Deus espera de mim. Mas hoje em dia nós vivemos um tempo de igreja sem comunhão, e eu queria dizer para você, em nome de Jesus, me desculpa, mas sem essa comunhão física, isso é o que eu acho, tá? Não é o que as pessoas acham, não é o que está acontecendo, mas sem essa comunhão física que nós temos aqui, é muito difícil crer e ser fiel a Deus. Porque é muito fácil eu ser fiel a Deus trancado no meu quarto, falando, Deus, eu te amo, eu sou fiel, estou aqui orando. Agora, deixa o irmão te dar um na orelha que você fica incomodado, quero saber a tua fidelidade onde é que está. Você precisa ser confrontada, por essa comunhão daquilo que Deus tem feito, para mostrar que você realmente é fiel àquilo que o Senhor espera de você. Quando você é fiel nos cultos, na comunhão, no corpo de Cristo, você está fazendo o quê? Você está devolvendo para Deus aquilo que Ele te deu de graça. Você entende isso? O envolvimento da igreja, pastor chato, é por isso. Por que a gente se importa tanto com esse envolvimento? Porque a igreja é uma oportunidade excelente que nós temos que demonstrar para Deus a nossa fidelidade. O Salmo 23 que eu acabei de comentar, versículo 6 diz assim, ó, eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu vou fazer o quê? Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, para dizer que eu sou fiel a tudo que Ele tem feito. Você entende onde é que a gente agradece? Como a gente agradece? É se reunindo com o povo em comunhão, junto, de mão dada, chorando junto, levando bofetada junto, mas se amando e dando risada junto também, e passando fome junto e engordando junto. É assim que a gente vive para dizer, Deus, muito obrigado por isso que o Senhor fez por mim, pela tua fidelidade, pelo teu povo. Eu não sei se você está entendendo a importância disso, sim ou não? Estou sendo chato? Às vezes a gente fica implorando, as pessoas, nós vamos ser constantes na igreja, a gente precisa se envolver. Porque, querido, se a gente não tem isso, nós vamos estar muito distantes daquilo que o Senhor espera. Por quê? Porque acredita em mim, esse negócio de igreja não é invenção do Senhor, porque é o melhor lugar do mundo de você mostrar para Ele que você é fiel. É por isso que a igreja existe. É para reunir um povo que quer falar, Senhor, nós somos fiéis a Ti, e nós estamos aqui honrando o que o Senhor nos deu.
Por isso que é tão importante o nome de Jesus. Salmo 138, verso 1 diz assim, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, diante dos deuses eu cantarei louvores a ti. De que forma? Voltando para o teu santo templo, me prostrando e me rendendo graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. O que você veio fazer aqui hoje? Mostrar para Deus que você é fiel, que você é grato por tudo que Ele tem feito em nome de Jesus. Amém? Então existem formas de demonstrar para o Senhor que nós somos fiéis a Ele, que nós estamos honrando aquilo que nós prometemos, que nós estamos devolvendo a Ele aquilo que veio dEle. Deus tem nos abençoado? Tem. Você tem vivido nessa terra? Você tem trabalhado? Tem adquirido coisas? Tem. Tem passeado? Está comendo uma pizza lá em casa de vez em quando? Tem comida lá em casa? Tem alimento? Querido, quando está frio, os teus filhos estão agasalhados? E nós temos que fazer o quê? Honrar o Senhor com tudo isso que Ele tem feito por nós. Você percebe a importância disso? O contrário disso é muito triste. Deus tem feito por nós e por aquilo que nós amamos. Então devolva para o Senhor sendo fiel. Como? Nas minhas atitudes aqui. Não na igreja só, na minha casa, onde eu estiver, no meu trabalho. A minha fidelidade mostra o quanto eu sou grato a Deus pelo trabalho que Ele me deu, pela família que Ele me deu, pelo amigo que Ele me deu. Percebe como é importante isso? Aqui na terra. Tem a história de Ana em 1 Samuel. Você conhece a história de Ana, né? Ana era uma mulher estéril e ela não conseguia engravidar, tal, e ela era humilhada pela outra mulher do seu marido, que ela tinha um monte de filho e ela não tinha. Mas diz o texto que o Senhor abençoou Ana e ela gerou um filho chamado Samuel. E aí o que ela fez com a bênção que ela recebeu de Deus? 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, diz que naquele ano Ana não foi no templo, na festa, né, ofereceu sacrifício, e ela disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu vou levar e apresentar ao Senhor, e ele vai morar lá para sempre. E o marido falou: faça o que os seus bons olhos quiserem fazer. O marido disse: fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor confirme a palavra dele na sua vida. Então ela ficou em casa e criou o filho até que ele desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre cheio de vinho, e levou o filho para oferecer ao Senhor. Levou por quê? Porque ela prometeu, e ela é fiel. E diz o texto, Deus honrou a vida de Ana, e honrou o seu filho, ele se tornou um grande homem de Deus, uma referência na história do povo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, povo de Deus aqui na terra, nossa vida é vivida diante da glória de Deus. E por isso nós refletimos a imagem e semelhança dele. Se você está diante da glória de Deus, vai brilhar uma coisa em você, que é a imagem de Deus na tua vida. E quem reflete é fiel e honra ao Senhor com tudo que é e tudo que faz, com suas atitudes. É fiel a Deus nas suas palavras, com o seu envolvimento, com a sua oferta. É fiel. Nossa fidelidade diz ao Senhor que nós confiamos nele. Por isso nós somos fiéis. Eu e você não dependemos de nada nessa vida. Você não depende de trabalho, você não depende de dinheiro para viver, você depende do Senhor. Porque é com o Senhor que você vai ter tudo. E eu queria dizer para você, desculpa, sem Ele você não vai ter nada. Você precisa de tudo isso, mas você depende do Senhor. E se eu pudesse testemunhar, eu já vivi um tempo em que eu não tinha quase nada para viver na minha vida, eu e minha família. Mas ao mesmo tempo, nós não tínhamos nada, mas nós tínhamos tudo, porque nós tínhamos Deus. Testemunho de vida. Nós tínhamos nada, né? E hoje que a gente tem um pouco, eu lembro que a gente era tão feliz, porque a gente tinha o Senhor de uma forma, não que eu não tenha hoje, mas antes eu não tinha nada e eu tinha Deus, e Deus era tudo. Aí vem as coisas querendo atrapalhar, e não vai não, em nome de Jesus. Nós tínhamos o Senhor, e por isso, uma oração que eu nunca vou abrir mão dela, eu acho que é uma oração que nós precisamos dizer ao Senhor, é assim: Senhor, eu reconheço que não é o trabalho, eu reconheço que não é a minha capacidade, eu reconheço que não é o dinheiro que tem mantido a minha vida, eu reconheço, não, o que me sustenta é o Senhor, o que me põe de pé é o Senhor, porque em momentos anteriores que eu não tinha nada, que eu posso ter perdido tudo, que não sobrou nada, no emprego, dinheiro não sobrou nada, eu tinha o Senhor, e o Senhor providenciou tudo e não faltou nada, e glória a Deus por isso, amém? Você entende isso? Como é importante esse reconhecimento diante do Senhor?
A Bíblia Sagrada nos ensina que se os frutos do Espírito não for visto em nós, fidelidade, por exemplo, se for, a justiça virá dos céus. Deus vai olhar, e se Ele encontrar aquilo que Ele espera, a justiça será sobre nós. E não é porque a gente merece, não. É que Ele busca na terra isso. Quando Ele olha para nós, Ele espera encontrar o quê? Amor e fidelidade acima de tudo. Ele busca isso na terra. E Ele busca por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento, um compromisso com a gente, Ele quer ter uma amizade, Ele quer estabelecer um relacionamento de confiança, de fé, de apoio, de edificação contínua. Isso que o Senhor espera de nós. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Você recebe, amém, reconhece a fidelidade de Deus, a obra de Deus acontece, pronto, e no fim, o que é honrado é o nome dEle na tua vida e através de você. Percebe? Faz parte dessa nossa coisa de viver com Deus. Não é, hoje eu faço, mas não faço. Não, você não tem Deus. Senão o nome dele não é exaltado. O que importa no final é que a tua fidelidade vai fazer crescer o nome do Senhor onde você estiver. Sabe o que você está naquela roda que não vale um tostão furado? E você não aceita entrar na conversinha mole? E você mostra, não vou porque eu sou fiel a Deus e não a isso aqui? O que é honrado é o nome de Deus através da tua ação, da tua vida. Quando você não se enjovalha em nome de Jesus, amém? E eu encerro então dizendo, nosso compromisso é vivermos uma vida de fidelidade, sobretudo com aquilo que Jesus é. Fidelidade com a memória do nosso Senhor. Porque nós somos e temos que ser, meu irmão, minha irmã, a imagem e semelhança do nosso Deus, nesse tempo que nós vivemos. Aonde, pastor? Aonde nós estivermos. Com quem, pastor? Com quem quiser que for, não importa. Pode ser o presidente, não sei da onde, não importa. Nós temos que ser fiéis aos nossos princípios, ao Deus que nós servimos. Uma vida entregue a cumprir em nós o que Deus espera de nós, em nome de Jesus. E não o que nós queremos fazer, o que nós queremos viver do jeito que, né? Porque às vezes a gente vai, mas daqui a pouco não vai, porque é fácil para nós. Não. Serve de Deus? Não. Serve de Deus é fiel. Serve de Deus não vive a partir do que deseja, mas a partir do que Deus espera dele, dela. A partir de Deus. E o Senhor espera encontrar o quê? Em nós, os mesmos princípios que nós encontramos nele. Jesus, por exemplo, em tudo ele foi fiel até o fim, não foi? Em tudo, na hora da cruz, na morte, Jesus morreu, porque ele foi fiel ao plano de Deus de vir para salvar. E por essa razão, ele te lembra nessa noite, que de nós espera o quê? Fidelidade em nome de Jesus. Fidelidade. Que nós possamos amarrar no nosso pescoço, gravar nas tábuas do nosso coração. O amor e a fidelidade de Deus é tudo que Ele espera encontrar em nós. Porque assim, se for assim, Ele vai ter um imenso prazer de vir, de conosco estar, de conosco habitar e de fazer a nossa vida ser algo extraordinário para a glória do nome dEle, enquanto nós vivemos aqui nessa terra em nome de Jesus. Amém? Entenderam? Você recebe? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus.